Contamos com todos vocês, amém? Alguém acha meu óculos aí, por favor? Ali, ó, tá ali em cima do... Obrigado. Eu imaginei que a Márcia fosse dizer, está chegando o Levi, né? Você pensou também, né? Então. Aleluia. Que maravilha podemos estar juntos. O som está bem para vocês? Está bom? Está bom? Está agradável? Amém. Que alegria podemos estar mais uma manhã na presença do Senhor, para adorar o seu nome, para glorificá-lo. E é muito bom ver alguns rostos, né, que fazia tempo que a gente não via, nós estamos vendo aí. Aleluia, glória a Deus. Estou vendo ali o Fábio e a Silvia, que essa semana eu pensei em vocês. Olha lá, o meu pensamento tá forte. Mas nós oramos por todos vocês, sempre trazendo diante do Senhor a igreja. E é maravilhoso nós podemos servir ao Senhor, não é? Eu quero que você abra a palavra do Senhor nesta manhã. Interessante que eu subi lá no meu gabinete e deixei a minha Bíblia. Mas está em cima da mesa preta. Mas não há problema. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24, 25 e 26 e 27. Mateus capítulo 16, os versículos 24 até o 27. Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos. Obrigado. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a preservará ou a achará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Feche os seus olhos. Pai eterno, nesta manhã, é uma manhã única, onde nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz através do Teu Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, para o Espírito de revelação. Toque as nossas vidas nesta manhã. E aquilo que porventura já tenhamos ouvido tantas vezes, caia de uma maneira diferente, poderosa no nosso coração. E nós saímos daqui edificados e determinados
a permanecer firmes contigo, sabendo que há uma recompensa para todos aqueles que te amam. Pai, nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, tem vindo ao meu coração algumas coisas. Algumas pessoas compartilham mais de perto o nosso coração, fora a esposa. Eu compartilho bastante com a nossa irmã Marli, a equipe pastoral, quando estamos juntos. Mas algo que tem vindo ao nosso coração. Nós precisamos nos preparar para aquilo que está por vir. Deus tem a história nas suas mãos. O Senhor tem uma história já escrita para essa nação brasileira. E nós temos profetizado isso há muitos anos, que o Brasil é do Senhor Jesus, não é? Por direito de criação, por direito de redenção. E o que tem vindo ao meu coração é a necessidade de nós trazermos alguns conceitos básicos, importantes da palavra de Deus. Coisas que às vezes nós ouvimos esta palavra, este versículo, esse texto, é muito conhecido. Mas é sempre bom lembrar o que está por trás dessas palavras de Jesus. Sem dúvida, essas palavras, aquele que deseja me seguir, aquele que quer ser o meu discípulo, ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e seguir-me. Eu penso que essa é uma das palavras mais desafiadoras para aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. Nós lembramos-nos, por exemplo, de quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deixou uma ordem para a sua igreja. Ele disse: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa aqui é a marca de um discípulo. O que é um discípulo? Discípulo, nós já aprendemos que é aquele em quem o mestre se reproduz, certo? Discípulo é aquele que aprende do seu mestre e reproduz os ensinos do seu mestre. Por isso que é interessante, quando Jesus enviou os seus discípulos, a sua igreja, ele disse: vão e façam discípulos, pessoas que verdadeiramente reproduzem os ensinos de Jesus, a vida de Jesus. Ele não mandou chamar frequentadores de igreja. Ele não mandou chamar e fazer religiosos, mas ele mandou fazer discípulo, porque atrás do discípulo está alguém que ama o seu mestre, que ama os seus ensinos e tem o desejo, é ensinável, ele tem o desejo de aprender, de crescer, de agradar o seu mestre. Ele é confiável, ele é fiel, ele é obediente, ele é comprometido. Só assim é que a obra de Deus poderia avançar. Ser religioso é fazer coisas para Deus. A pessoa religiosa, ela está preocupada em fazer coisas lícitas, coisas boas. Mas ele está nesse nível de fazer coisas. Mas o discípulo, a preocupação dele é fazer a vontade de Deus. Tem muitas coisas boas que Deus não nos chamou para fazer como discípulos. Jesus, quando veio a esta terra, ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, nesta manhã, eu quero usar esse texto
como base de uma reflexão, preparando-nos para sermos mais discípulos, mais envolvidos, mais comprometidos com o Senhor. Talvez você seja desafiado nesta manhã. Talvez você se mexa um pouco no banco. Mas é muito bom. E a minha oração é que o Espírito Santo realmente mova-se na sua vida, como ele tem se movido na minha. Ainda, inclusive, quando eu estava preparando, eu pensei nesta palavra a semana toda. E ontem que eu consegui dar uma alinhavada, tanto que vocês percebem que eu não estou nem com o meu tablet, né? Porque eu estou aqui bem na caneta. Né? Por quê? Porque a minha intenção é que nós verdadeiramente entendamos o que é ser uma igreja, ou o que é ser a igreja de Jesus Cristo. Para que nós não sejamos enganados em fazermos tantas coisas e não fazermos realmente aquilo que Ele pediu para nós fazermos. Esse texto de Mateus capítulo 16, ele começa mostrando para nós, se é um tema que eu vou deixar hoje para nós, é este. O tema é: decidir é preciso. Sobre decisão, quero falar nesta manhã sobre decisão. A importância realmente de nós decidirmos a respeito de algumas coisas. Qualquer coisa que nós queiramos fazer na nossa vida secular, é necessário uma firme decisão. Porque senão eu começo na segunda e paro na sexta. Não é verdade? Eu mesmo já pensei, já comecei fazendo exercício e de repente na segunda e terminei na sexta. A gente determina uma reeducação alimentar, começamos na segunda e terminamos na sexta. Não tomamos uma firme decisão. E tudo que nós não tomamos uma firme decisão, se nós não entendemos o que aquilo vai produzir, qual será a recompensa daquele esforço, aquilo tem um começo e tem um fim muito curto, muito rápido. E é muito importante na vida cristã, nós entendermos que todo o esforço que nós fizermos tem uma grande recompensa. Na verdade, o que nos sustenta na vida cristã é a recompensa. E nós vamos ver isso na vida de um grande homem de Deus, que ele abriu mão de tantas coisas por causa de uma recompensa. Uma recompensa. A nossa recompensa não está nessa terra. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança, se a nossa alegria, se a nossa esperança se resume apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes, porque este mundo não pode produzir nada, ou é passageiro. Nós falamos a semana passada sobre isso, que o mundo, ele é fake, o que ele oferece é fake news, não é? É uma mentira, é uma vã glória, é uma glória vã, é algo que não permanece, não tem fundamento, não tem continuidade. E nós vimos isto a semana passada, quando o apóstolo João disse: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que tem no mundo? O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, é isso que o mundo tem. Ora, o mundo passa, e toda a sua glória. O mundo passa, assim como todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanecerá eternamente. Hoje, às 5 da manhã, mais ou menos, eu olhei para a Márcia e falei assim: o que você entende deste versículo? Porque o que adianta você ganhar? Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, este a achará. Eu disse: o que você entende disso? E ela me respondeu certinho. Certinho. E aí a gente vai entender. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, e a primeira coisa que nós vemos aqui é uma tomada de decisão. Tem muita gente que não sabe disso.
Tem muita gente que não tem essa consciência. Tem muita gente que entra na vida cristã e permanece ali navegando sem nunca ter feito uma decisão. Nunca ter expressado uma decisão com os seus lábios. Quando Jesus diz, quando o apóstolo Paulo diz ali em Romanos, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Quando ele diz isso, quando ele fala da boca, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, essa expressão é muito forte, porque aquilo que nós declaramos, nós nos comprometemos. Uma declaração envolve um compromisso, senão aquilo não foi de coração, e aquilo não produz resultado na nossa vida. Quando a gente olha hoje o Brasil, tanta gente falando em Deus, mas ele fala em Deus aqui e aqui, a boca dele já vai para tudo quanto é lado e fala tanta coisa aí, não é? Mas Deus, mas o povo. E a gente percebe que existe uma declaração de boca, mas não existe uma mudança de coração. E Jesus diz, se alguém quer me seguir, se alguém quer, é uma decisão que necessita ser tomada. As pessoas precisam decidir, saber que elas precisam decidir por Jesus. Diz o texto, nós vamos encontrar, por exemplo, na história de Elias. O tempo que Elias vivia era um tempo muito parecido conosco. Um tempo de grande confusão, um tempo de apostasia, um tempo de grandes lutas, um tempo de seca, um tempo onde o pecado reinava, e a Bíblia diz que o povo não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E Deus levanta Elias, o profeta Elias. E quando ele vai enfrentar os profetas de Baal, ele faz algo interessante. Ele diz ao povo assim, olha, até quando vocês vão titubear entre dois pensamentos? Se Yahvé é Deus, então siga a Yahvé. Agora, se Baal para vocês é Deus, então siga Baal. Não é interessante isso? Ele leva o povo a tomar uma decisão. E sabe o que aconteceu? O povo ficou em silêncio. A Bíblia diz que o povo ficou em silêncio. Ele disse, até quando vocês vão ficar aí, aqui, ali, um pezinho no mundo, um pezinho com Deus, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, um pezinho aqui, um pezinho ali, fazer uma coisinha boa aqui, fazer outra ruim ali. Até quando nós vamos continuar assim? Nós precisamos tomar uma decisão firme. Talvez você pense assim, não, mas eu sou de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas hoje você vai tomar uma decisão de realmente viver para Jesus, como um discípulo de Jesus. Porque o Senhor não quer outra coisa a não ser discípulo, e discípulo tem marcas na sua vida. Então, a primeira coisa é que nós precisamos decidir. Você já decidiu por Jesus? Você já disse para Jesus, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu tenho vivido longe de Ti, que a minha vida tem sido do jeito que eu quero, porque é isso que Jesus está dizendo ali no versículo seguinte, que aquele que deseja ganhar a sua vida, vai perdê-la. O que é ganhar a vida? É fazer as coisas do jeito que você quer. Você ganhou, né? Você ganhou. Você faz do jeito que você quer, no tempo que você quer, você é que manda, é o seu eu, é o mundo governando. Então aqui no mundo você está dominando. O que adianta você dominar aqui neste mundo, ganhar a sua vida, mas depois vai perder. Mas Jesus disse, aquele que amarrar, como é que fala a palavra que fugiu aqui? Que esmagar o seu eu, as suas vontades, os seus desejos, e submetê-los à vontade do Senhor,
Ou seja, perder a sua vida aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus, vai encontrá-la. Me permita usar aquele exemplo que você deu, né? Não vou citar os nomes. Aí tem a Márcia, quando ela era mocinha, mais mocinha, porque ela é ainda moça. Ela estava falando para mim agora de madrugada, dizendo que quando ela era jovem, quando ela se converteu, 17 para 18 anos, ela se converteu. A mãe da Márcia, minha sogra, ainda não era cristã. E ela compartilhou lá com a vizinha ficou sabendo que ela tinha entregado o coração dela para Jesus. Ela falou assim, ai, que pena. Ela daria certo com meu filho. Mas agora que ela virou crente, que pena. Perdeu a vida, né? Vai ficar levando aquela vidinha. Né? Olha só. O filho, infelizmente, virou um alcoólatra. Não casou-se. Virou um alcoólatra. Em contrapartida, olha a vida da Márcia. Quem abre mão do mundo, da vontade, da carne, dos olhos, da soberba da vida, vai encontrar a vida eterna. Jesus foi claro ao dizer isto. Foi claro. Não vou entrar aqui em detalhes do contexto, porque nós não temos tempo para isso, mas é preciso que nós entendamos isso. É necessário uma tomada de posição forte diante do Senhor. Então, decidir o que? A primeira decisão é decidir. Para ser um discípulo, eu preciso decidir sê-lo. Eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus não é seguir regrinhas. Que nem você entra num condomínio e você tem ali as regrinhas que você vai seguir para aquele condomínio. Seguir a Jesus não é como fazer parte de um clube. Seguir a Jesus envolve renúncia. Renúncia. Renúncia do quê? Do eu. Não existe renúncia mais difícil do que essa. A renúncia da sua vontade e submeter a sua vontade à vontade do Senhor. Pastor, como é que funciona isso? É muito simples. Quando a gente não é de Jesus, eu tenho vontade de dar um tapa no fulano, eu vou lá e dou, não é? Mas quando eu sou de Jesus, eu já não vou fazer isso. No começo você pode até sentir, né? Vontade. Mas você não vai fazer isso. Por quê? Porque você sabe que isso não vai agradar o coração de Jesus. Isso não está de acordo com a vida de um discípulo de Jesus. E essa é uma pergunta que nós sempre precisamos fazer. O que eu estou fazendo vai agradar a Jesus? O que eu estou fazendo está de acordo com a palavra? Agrada o coração de Deus ou não? Se não, eu amarro a minha vontade e submeto a minha vontade à palavra de Deus. Pode ser uma coisa lógica, mas não é assim que funciona muitas vezes. E nós vamos abrindo espaço na nossa vida, pequenas concessões, e quando a gente vê, nós estamos longe de fazer a vontade de Deus. Aquilo que nos interessa, nós fazemos. Mas aquilo que não nos interessa muito, a gente não faz. E aí, é o eu, né? Este mundo apela para o eu. Eu. O que nós mais ouvimos hoje, o humanismo, tudo centrado no homem. Mas a vida cristã é tudo centrado no Senhor. Jesus disse, se alguém quiser me seguir, ele precisa. Se alguém quiser, é uma decisão. Então a primeira coisa que nós precisamos é decidir. Decidir. Depois, nós precisamos ter a coragem
de mudar de vida. Decidir mudar de vida. E nós vamos encontrar isso na história de Moisés. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Eu vou usar esses 2 versículos de Hebreus que falam da vida de Moisés para nos ajudar a entender esse texto. Entender isso que Jesus está falando. Lá em Hebreus, no capítulo 11, vamos a partir do versículo 23 até o 25. Pela fé, diga pela fé. Esse do capítulo 11 é o capítulo da fé. E a gente vai ver que é tudo pela fé, pela fé, pela fé. A decisão de seguir a Cristo, queridos, é uma decisão difícil. Mas é uma decisão que tem que ser tomada de maneira racional e não emocional. É racional, eu tenho que entender aquilo que eu estou fazendo. E quais são as consequências daquilo. Mas a vida cristã, ela é vivida pela fé. A minha decisão é uma decisão racional. Eu quero Jesus. Por quê? Nós vamos ver, por causa disso. Mas eu quero Jesus. Mas a minha maneira de viver com Jesus é pela fé. E aqui diz o texto que pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Olha, Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. A Bíblia diz que o povo estava, os israelitas estavam crescendo demais no Egito. Eles eram escravos no Egito, estavam crescendo, se multiplicando. E o povo de Deus e o faraó ficou preocupado com isso, dizendo, olha, eles estão crescendo demais, estão se multiplicando. Eles são mais fortes do que nós. E daqui a pouco eles vão quando nós tivermos entrar em guerra, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão nos tirar daqui. Então vamos fazer o seguinte. Todo menino homem que nascer, de agora em diante, morre. Só sobrevivem as mulheres. Os homens morrem. Vocês matam. Falou para as parteiras matarem. Mas as parteiras, que o nome delas está na Bíblia, temeram ao Senhor e não mataram os meninos. Dentre eles, Moisés. E a Bíblia diz que conseguiram esconder Moisés por 3 meses. Ele era um menino muito lindo. Muito lindo. Muito belo. E eles não temeram o decreto. O que fizeram? Colocaram numa cesta, betumaram a cesta por dentro e por fora, prepararam e colocaram ele ali naquela cesta, no rio, o Nilo, e deixaram ele ir ali e ficaram olhando, né? E aprove a Deus, a filha de Faraó que estava ali, as suas damas ali as suas amas pegaram ali o menino, e ela se encantou com aquele menino que era lindo e disse, olha, é filho dos hebreus. É filho deles lá. Aí a mocinha disse, olha, a senhora quer que a gente chame uma mulher deles para cuidar deles? Sim. Foram buscar quem? A mãe de Moisés mesmo. Olha que coisa, né? Os caminhos do Senhor, né? A mãe de Moisés. E ela cuidou dele e depois, quando ele estava maior, entregou a filha de Faraó. E a Bíblia diz que Moisés foi criado no palácio do Faraó como filho da filha de Faraó. E é interessante quando a gente olha isso. O versículo diz que pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. 24. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo, olha aí a decisão. Escolhendo. Ele recusou-se e ele escolheu o quê? Ele escolheu, pelo contrário, ser maltratado como o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres
do pecado. Olha que coisa interessante. Moisés, ele decidiu, quando ele ficou adulto, eu não vou contar a história, porque vocês conhecem a história, mas Moisés nasceu com um propósito, para cumprir uma missão. E você está pensando que é só Moisés? Você também nasceu com um propósito. Todos nós nascemos debaixo de uma condenação de morte. Todos nós nascemos nesta terra mortos espiritualmente. Mas se o evangelho chegou na tua vida é porque Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. E você tem que entender isso, porque isso dá vigor, e isso traz propósito, e traz perseverança, traz resiliência, traz força, determinação, para você cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não te salvou para você ficar escondido. Deus não te salvou para você ficar aí omisso. Não. Deus te salvou para você ser, te libertou, para você ser um grande libertador nesta geração. Amém, queridos? Então, ele decidiu, ele escolheu abrir mão de todo o seu passado de reinado, de realeza. Você sabe que como filho do faraó, ele o quê? Da filha de faraó, ele era o quê? Ele estava sendo preparado para alcançar governo. Ele foi ensinado na cultura que era a cultura da época. Ele foi ensinado, ele tinha fama, ele era honrado ali, ele era respeitado, ele tinha uma vida que todo mundo gostaria de ter, uma vida da realeza. Mas a Bíblia diz que não. Quando chegou o tempo certo, Deus preparou uma situação como um gatilho para atiçar o propósito no coração dele. E a Bíblia diz que ele tomou uma decisão. Ele escolheu, está aqui o texto da palavra, ele escolheu, ele decidiu abrir mão do seu passado para ser maltratado junto com o povo de Deus. Por quê? Em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Olha lá, algum tempo. Este mundo é assim. Por algum tempo, a gente experimenta algumas coisas agradáveis. Mas é por algum tempo. Mas as coisas de Deus, elas são eternas. Por isso que tomar uma decisão para seguir a Jesus não diz respeito a coisas terrenas. Não diz respeito aqui, neste mundo. Mas é difícil porque trata de eternidade, trata-se de coisas eternas. Não trata apenas aqui neste mundo. Mas nós não queremos ser maltratados, nós não queremos ser rejeitados, nós não queremos sofrer, nós queremos uma vida boa, mas não dá sempre para viver uma vida boa com Jesus. Neste mundo aqui. Sofremos lutas, perseguições e tantas outras coisas. Mas há uma recompensa. Então, o que nós vemos? Uma mudança. Ele decidiu mudar a sua vida. Sair daquele ambiente que estava fora do propósito de Deus e saiu. Houve uma mudança na sua vida. É interessante, tem uma ilustração, uma ilustração não, algo verídico que aconteceu. William Barker, ele fala sobre isso. Ele conta a história de um homem que era um mecânico. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Que ele era um mecânico da companhia Ford, lá em Detroit. Ele era esse mecânico. E a Bíblia diz, a história diz, a gente que é muito bíblico, né? A gente coloca a Bíblia em tudo até. E a história diz que esse moço, ele era um mecânico, e o que ele fazia? Ele furtava algumas peças, algumas ferramentas lá do seu trabalho. Mas ele se converteu. Um dia ele se converteu. E estudando a palavra, foi crescendo, o Espírito Santo um dia tocou na vida dele. E ele batizou-se, né?
Aí o Espírito Santo tocou na vida dele, que ele precisava fazer uma restituição. E ele foi. Ele pegou todas as ferramentas que ele tinha pego lá do trabalho, juntou tudo. No dia seguinte ele foi à empresa. Chegou, entregou para o seu empregador, o seu chefe. E contou, falou, olha, eu peguei essas peças, essas ferramentas. Mas agora minha vida é diferente, eu conhecia Jesus. Jesus mudou a minha vida, eu me batizei. E por isso eu estou aqui para pedir perdão. Estou devolvendo as ferramentas. E o chefe dele soube que o senhor Ford, né? Ele estava visitando uma das fábricas na Europa e mandou um telegrama contando a história e dizendo, o que o senhor quer que eu faça? Contou toda a história, disse, o que o senhor quer que eu faça? Diz que o senhor Ford, quando ele viu aquilo, ele imediatamente respondeu aquele telegrama dizendo, represem o rio Detroit e batize a cidade toda. Nosso pai não ouviu nenhum amém, né? Será que ninguém entendeu, né? Será que ninguém entendeu? Eu achei tão tremendo. Olha a leitura. Se o batismo trouxe mudança de vida, se Jesus trouxe uma mudança de vida desse rapaz, a ponto dele voltar, devolver tudo, pedir perdão e devolver, represe o rio Detroit e batize a cidade inteira. Porque olha a mudança de vida que acontece, ou que vai acontecer. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Mudança de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era violento não é violento mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, e assim por diante. Há uma mudança. Então ele decidiu seguir a Jesus. É uma decisão desafiadora, mas que traz mudança na nossa vida. A terceira coisa que nós vamos ver nesse texto, que para seguir a Jesus, eu preciso primeiro decidir, eu quero. Se você nunca disse isso, hoje você vai dizer, com a sua boca. E vai dizer essa oração, Jesus, eu quero te seguir. Você vai ter que estar disposto a mudar de vida. Porque decisão para Jesus significa mudança de vida. E a terceira coisa que nós vemos, você vai ter que ter a disposição para resistir às pressões do mundo. Será que o mundo exerce pressões sobre aqueles que desejam ser discípulos de Jesus? Sim ou não? E como? A Ademir está dizendo aí, e como? Quais são essas pressões que o mundo exerce sobre nós quando nós decidimos viver pela fé? Essa expressão viver pela fé, vocês já ouviram, né? O justo viverá pela fé. Né? Mas como é que é isso? O justo viverá pela fé. A vida cristã é vivida pela fé. O apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu levo nesse corpo, a vida que eu levo na carne, vivo-a pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viver pela fé é viver na confiança em Deus, na confiança da obra de Jesus. É uma vida de total confiança em Deus, não importando as situações, não importando as aflições, não importando as tribulações. É uma vida de confiança e obediência a Deus e a sua palavra.
e não buscando viver as coisas da maneira que você quer, do seu tempo, da sua maneira, e assim vai, do modo que você quer. Se eu estou vivendo do jeito que eu quero, eu não estou vivendo pela fé. Muita gente pensa, eu vi tantas interpretações erradas a respeito disso. Viver pela fé é não fazer nada, não trabalho, vou viver pela fé, a provisão de Deus. Isso aí é tudo mentira. É balela, isso daí, né? Não tem nada a ver com isso. Viver pela fé é viver na confiança de que o Senhor vai fazer as coisas. Ele vai fazer o melhor. E o melhor dele, geralmente é diferente do meu. É abrir mão do meu modo de agir, do meu modo de pensar, da minha maneira, do meu tempo, da minha agenda, e confiar que Ele está no controle e eu obedeço a sua palavra. Isso é viver pela fé. Por isso que fala, o justo viverá pela fé, o justo viverá da fé em Jesus Cristo. E quais são essas pressões? A primeira pressão que o mundo oferece, ele impõe sobre nós, sobre aqueles que desejam seguir a Jesus, é o poder, a fama, a glória. O texto diz que Moisés, ele recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó, preparado para governar. Ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele aparecia, ele estava na socialite lá do Egito, ele vivia uma vida de fama e de poder, de autoridade. Ele recusou isso. Essa é uma pressão que o mundo exerce sobre nós. A fama, o poder, tem contaminado muitas vidas. Esse desejo insaciável de ter, de ganhar, de construir. É certo? É. Mas quando ele rouba, quando ele divide o teu coração, não é de Deus. Quando ele rouba a tua vida de oração, a tua vida de compromisso, a tua vida na obra de Deus, cuidado. Porque a gente não consegue perceber, porque é muito sutil. Mas isso começa. E esse tem sido, eu sempre digo, nessa última hora, nesses acontecimentos, por conta desta pandemia, muita gente se enfraqueceu. E eu penso que hoje, ao trazermos esta mensagem, eu diria que é um chamado, é um resgate. É uma operação resgate para alinhamento do nosso coração. Alinhamento, queridos, seria muito bom chegar aqui e ficar pregando coisas, conquistar, olha para você tem poder, você tem, né? Isso aí, sabe o que é? Isso aí é humanismo. É a sua força, é o seu braço, é a sua inteligência e tal. Mas, quando nós olhamos para nós, se não for a graça do Senhor na nossa vida, se não for a unção dEle, se não for a capacitação dEle, é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem na nossa vida, em nós e através de nós. Então, esse poder. Abraham Lincoln escreveu uma coisa interessante. Às vezes eu ponho frases lá, né? Alguma coisa, para eu acho algumas coisas interessantes. Abraham Lincoln escreveu: quase todos os homens podem suportar a adversidade. Mas se você quer testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Abraham Lincoln. E eu acrescentaria aqui, né? E depois que você der, tira. Esse é um acréscimo meu, né? Não vou tirar o mérito. Meu pai falava isso. Meu pai falava. Quer conhecer um homem? Meu pai já dizia isso. Dê poder a ele. Mas você quer conhecer mesmo? Depois que você der, tira o poder dele. E aí você vai ver como aquela posição, como aquela fama, aquele poder, aquele governo que ele tinha, sai das mãos, a pessoa se revela.
e mostra que aquilo realmente era o coração dela. Não é difícil acontecer conosco, queridos. Por isso que a gente precisa sempre estar sondando o coração. Sempre. Perder a vida. Porque há um lugar onde quando a gente perde, a gente ganha. É com o Senhor. Então, tem uma outra frase aqui, uma outra pressão, é a pressão que ele sofreu, é a pressão dos prazeres. O mundo oferece muitos prazeres, ele tinha prazeres da realeza. E a gente fica pensando, quando fala prazer, a gente só fica pensando às vezes em questões sexuais. Não é só isso não, também, mas não é só isso. Eu não creio que Moisés estava nesse nível aqui, mas eram os prazeres que ele vivia, ele desfrutava de tudo que era de bom e de melhor, que o mundo do Egito podia oferecer. E a palavra diz que ele escolheu mudar, sair. Ele escolheu resistir a tudo isso. Uma outra frase de Benjamin Franklin, ele diz assim: muitos homens pensam que estão comprando o prazer, quando eles realmente estão vendendo a si mesmos como escravo dele. Há uma pressão enorme deste mundo sobre aqueles que desejam servir a Jesus, ser discípulo de Jesus, que são os apelos dos prazeres deste mundo. Então nós precisamos saber que se nós quisermos verdadeiramente ser discípulos de Jesus e sermos relevantes nessa sociedade, tocarmos o coração das pessoas, nós precisamos cuidar com isso. E precisamos sempre trazer em mente, você não vai esquecer mais este texto de Jesus no seu coração. E a última, mais uma pressão aqui, a pressão das riquezas. Os tesouros do Egito. Ele tinha isso. Ele tinha esse acesso. E as riquezas deste mundo também exercem uma grande influência no coração do homem. E se nós não atentarmos para isso, nós podemos ser fisgados com a riqueza. Esta é a razão pela qual Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai agradar esse aqui e vai desagradar esse. Não há compatibilidade. E Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Porque riqueza toma conta do coração. Riqueza divide o coração. É ruim ter riqueza? Claro que não. É pecado? Claro que não. Nós queremos uma igreja próspera. Queremos que você prospere em todas as áreas, mas não divida o coração. Quando a gente percebe que dividiu o coração, quando a riqueza rouba as coisas que você sabe que ela rouba, tempo, compromisso, uma série de coisas. É um desafio, queridos. Por isso que seguir a Jesus, quando ele disse: olha, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todo dia. E cruz fala do quê? De morte. Morte do quê? Do eu, da sua vontade. Tem horas que você vai desejar fazer algumas coisas, mas outras coisas que são mais importantes do Senhor, você vai abrir mão dessa por causa dessas. E a nossa vida é assim, a vida cristã é assim. Você vai abrindo mão, muitas vezes, da nossa vontade. E muitas vezes são coisas lícitas para priorizar coisas eternas. Então, é um desafio para cada um de nós. E a última pressão aqui, a pressão das perseguições. E a gente sabe que ele não, no versículo 27, diz: pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como aquele que vê o invisível.
Mas diz, pela fé ele deixou o Egito. Pela fé ele deixou o mundo. E não temeu a ira do rei. Não temeu as retaliações do inferno. Não. Então, a gente sofre muitas perseguições também. E não é perseguição com arma na cabeça, não é isso. São perseguições em todas as áreas. Olha o Brasil hoje, olha as leis, olha o que está acontecendo. Não sei se você está ao par, mas não é possível a gente não estar ao par de tudo o que está acontecendo nesse Brasil. É porque Deus vai fazer algo muito extraordinário. Ele vai fazer algo muito extraordinário. Porque o que está acontecendo, os levantes que estão acontecendo, são coisas espirituais, queridos. Não pensa que é negocinho de direita e esquerda, não. São coisas espirituais, é uma briga espiritual. O reino das trevas se levantou. Por quê? Porque bocas proféticas se levantaram nessa nação dizendo: o Brasil é do Senhor Jesus. Por direito de criação e por direito de redenção. E nós precisamos entregar este Brasil para quem realmente, a quem lhe pertence, que é Jesus Cristo, é o dono desta nação. Então, todo esse levante do sistema é para impedir que o Brasil prospere, seja abençoado. São coisas espirituais. A guerra é no espírito, queridos. Não é ficar brigando aqui. Não, a guerra é no espírito. E a gente precisa pegar e brigar no espírito mesmo. Nosso apóstolo nos ensina isso. Que a igreja governa pela oração, mas precisamos também nos posicionar naquilo que é a verdade. Amém, queridos? E para terminar, o que motivou, nós lemos aqui, o que motivou Moisés a decidir deixar o mundo para trás, deixar aquela vida para trás, o que o motivou a decidir, deixar o mundo, a mudar o estilo de vida, a mudar e sofrer resistência, sofrer perseguições, sofrer as pressões do mundo. O que motivou? Isso é muito importante. Porque se nós não tivermos uma visão do que nos espera, nós vamos achar que o mundo é melhor. E nós podemos sucumbir diante das pressões. Então Moisés, diz aqui o texto, que pela fé ele deixou o Egito, deixou o mundo, não temendo a ira do rei, e perseverou. Diga, perseverar. Diga de novo, perseverar. Perseverar significa crer hoje, crer amanhã, crer depois de amanhã, crer depois, é perseverar até que cumpra-se aquilo que está no coração do Pai. Perseverança, queridos. Resiliência, capacidade de sofrer pressão sem desistir, sem deixar a corda arrebentar. Ele perseverou. Por que ele perseverou? Porque os olhos dele não estavam na terra. Ele diz aqui, o texto diz, que ele perseverou como quem vê aquele que é invisível. Ontem, quando eu estava terminando de escrever essa palavra, vou colocar no papel aqui, eu peguei um versículo da Bíblia e coloquei lá no Instagram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou num coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles... E eu coloquei lá no meu Instagram o versículo e coloquei ali: vale a pena perseverar em seguir o Senhor, porque a recompensa é certa.
Queridos, o que nós precisamos nesse tempo é ver o invisível. É ter uma visão daquilo que vai acontecer. Da glória, do céu. Essa é a visão nossa. Não perca tempo ficando pensando no Brasil aqui, no Brasil assim, no Brasil daquele jeito. A gente não consegue ficar muito feliz com isso. Nem muito esperançoso. Mas o que deve nos fazer permanecer, viver a vida correta, buscando servir ao Senhor, com integridade de coração, envolvidos na sua obra, sendo relevantes no ministério, tocando o coração de pessoas, falando do amor de Deus e resistindo às pressões, porque o apóstolo Pedro disse isso, que aquele que deseja viver uma vida piedosa sofrerá muita perseguição, muitas lutas. Mas vamos ver aquilo que está aguardando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas pela fé nós sabemos que o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então hoje eu quero desafiar você a fazer essa decisão. Pastor, já fiz isso, faz de novo hoje. Todos nós vamos fazer de novo essa decisão. Vamos declarar a nossa decisão de seguir a Jesus. De tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo. Porque o que adianta ao homem ganhar a sua vida toda e perder a sua alma? Misericórdia. Cada vez que eu ouço que alguém faleceu, eu fico arrepiado ao pensar que a pessoa não estava com Jesus. Sendo por Covid, seja pela morte que for, não estava com Jesus. Então vamos ficar de pé e vamos fazer esta oração. Okay. Onde está o microfone aqui? Queria que vocês sentassem um minuto só. Desculpem. Quero chamar o Ademir. O Ademir vai dar um testemunho. Sobe. Bom dia, igreja. Palavra maravilhosa, né? E o Espírito Santo, perdão, deixa eu voltar aqui, né? E o Espírito Santo, ele vem falar conosco de coisas lícitas que quando a gente não está em Jesus Cristo, acontecem com nossas vidas e nos mantém escravo do pecado, escravo de uma falta de decisão, tá? Eu pedi a licença para a pastora, pedi licença para o pastor. É só mais um dos milagres que Deus fez na minha vida. Se eu tiver que contar para vocês sobre o que Deus fez na minha vida, olha, nós vamos ficar aqui um bom tempo, mas eu vou contar apenas um, sobre o tema de hoje, que é decidir. Eu sempre fui envolvido, o sábado, antes de eu ser cristão, de eu aceitar a Jesus, o sábado era o meu sábado. Eu sempre me considerei um homem trabalhador, que o sábado era meu. Eu falava para minha família, vamos fazer o seguinte, eu trabalho de segunda a sexta, mas o sábado, por favor, ele é meu, eu quero fazer o que eu quero. E eu fazia parte de um grupo de futebol, sempre fui envolvido com futebol, essas coisas desde a minha meninice, né?
E sábado, 11 horas da manhã, eu já estava com esse grupo. E começava às 11 horas da manhã, e geralmente time de futebol de amador se encontram num bar. E desse bar a gente ia para o ponto de encontro, e lá nesse ponto de encontro começava o mundo a alimentar as minhas vontades, os meus desejos, né? Então começava com o futebol, depois do futebol ia para a resenha que o pessoal chama no futebol. Ou seja, a Bíblia diz que é se sentar à roda de escarnecedores, né? Aí depois eu fui entender o que é sentar à roda de escarnecedores. É alimentar tudo aquilo que a carne quer. E aos olhos do mundo era tudo lícito. Eram brincadeiras, eram bebidas, eram palavras que não condiziam com o que a palavra nos ensina hoje. O Espírito Santo me incomodou e pediu para eu dar esse testemunho, porque aos olhos do mundo eram tudo coisas lícitas. Mas tinha uma coisa ali que me prendia, que eu falava para minha família: o sábado é meu. Não marque nada para o sábado. Era o meu eu. Eu não abria mão de nada por aquilo. Podia ter aniversário, podia ter festinha na escola da minha filha, do Mateus. Do Mateus eu só ia porque também era envolvido com o futebol, porque se não tivesse, eu não iria. Era o puro eu. E amados, muitos não conseguem enxergar. E quando o pastor comentou sobre a cobrança, pastor, é exatamente isso. O mundo me dizia: mas Ademir, por que você vai abandonar tudo isso? Você não faz nada de errado. Você vem aqui, você está aqui com os amigos, você... Mas eu estava alimentando o meu eu, a minha vontade. Num determinado momento, eu também torço ainda, né? Não vou falar que não torço, mas eu era apaixonado por esse time de futebol. E eu também não abria mão de nada por isso. E quando eu aceitei Jesus foi diferente. Eu ainda consigo olhar para esse time, eu ainda olho, acompanho. Mas quando tem algo de Deus para fazer, em primeiro lugar estão as coisas de Deus. E em segundo lugar, as coisas do mundo. Esse meu time teve um momento aí de campeonato que foi disputar uma final, que eu fui cobrado por amigos meus. Como pode você, um torcedor fanático, não ir nesta final? Não vou. Porque em primeiro lugar eu entendi que estão as coisas do reino. Em primeiro lugar, o reino do Espírito, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E não me fez falta. Então eu pedi para a pastora, pedi para o pastor dar esse testemunho. Porque muitas vezes, amados, as coisas lícitas do mundo estão aí e nós não enxergamos. É pedir mesmo para Deus, pedir para o Espírito Santo nos orientar, nos conduzir. Porque através dessas coisas lícitas, o inimigo ele está escondido. Ele se envolve para te levar em outras situações. Então, é um testemunho que eu precisava dar. Por favor, tomem muito cuidado com as coisas do mundo. O inimigo, o diabo, o Satanás, ele não é esse cara que ficam pintando aí todo feio, monstruoso e que nos assusta não, tá? Por muitas vezes ele nos traz para perto, ele nos dá um colo, tá? Mas tomem cuidado, porque esse colo, ele não é sadio. Ele está querendo te levar das coisas que não fazem parte da palavra de Deus. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Aleluia. Obrigado, pastora. Aleluia. Obrigado pelo testemunho. Queria que apagasse o templo, por favor. Nós vamos cantar um cântico aqui. Se você quiser vir ao altar, se ajoelhar em algum lugar, um tempo de entrega, de decisão, tomando uma posição séria diante de Deus, abrindo mão daquilo que você entende que tem ajudado a dividir o seu coração. Venha ao altar, fique à vontade. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu
permanece em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Pai, eu oro agora pelos meus irmãos que chegam ao teu altar nesta hora, para dizerem para ti, Senhor, que escolhem te seguir, a despeito de tudo que pode vir por causa dessa escolha, Senhor. Eles escolhem, eles estão aqui no altar dizendo para ti: eu te escolho. Abra os seus lábios nesta hora e diga para Jesus: Jesus, eu escolho te seguir, porque todas as vezes que por qualquer motivo eu não olhei para ti e desviei do propósito, deu errado. Jesus, eu escolho te seguir, eu escolho te servir. Essa, Senhor, é a minha escolha, essa é a nossa escolha, nós que estamos no teu altar. É a nossa escolha, Jesus, te servir, te seguir, olhar para ti, Senhor. Senhor, a experiência que Moisés teve ao te escolher é o que eu chamo para cada um de nós que está aqui nesta manhã, que está ouvindo pela internet. A escolha, Senhor, de que ainda que nós não estejamos te vendo, porque o Senhor está à destra do Pai,
Nós te vemos na tua palavra, nós podemos experimentar a ti, Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez enquanto esteve aqui na terra. E pela tua promessa, Senhor, que o Senhor fez a nós. Que o Senhor vai voltar para buscar-nos. E nós queremos estar prontos e preparados, Senhor. Por isso nós escolhemos te seguir, nós escolhemos te servir. Jesus, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que se prostram diante de ti no teu altar. E que eles experimentem a diferença de quem te escolhe e te segue. Obrigada, Senhor. Abençoa-os, fortaleça-os, anima-os para que sigam o Senhor sem olhar para trás, fazendo 100% da tua vontade. Eu quero que vocês repitam comigo esta oração agora, vocês que vêm ao altar e você que não veio, mas sabe que deveria ter vindo. Diga assim para Jesus nessa manhã: Senhor Jesus, mais uma vez eu declaro que eu quero te seguir, a despeito de todas as ameaças do inimigo. Eu sei que tu estarás comigo e me farás triunfar em todo o caminho. Senhor Jesus, eu declaro com os meus lábios e creio no meu coração que tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu único dono. E por isso eu vou te seguir com alegria, com o gozo da salvação no meu coração e na minha vida. Obrigada, Senhor Jesus. Segura firme na minha mão, porque eu vou por onde o Senhor me conduzir. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias. A irmã Aida quer falar. Vem aqui, Aida. Aleluia. Pode sentar um pouquinho, nós já vamos encerrar. A paz, queridos. E mediante essa palavra que o pastor falou, perseverar no hoje, no amanhã e no depois e no depois. E eu tenho perseverado em orar pela minha família. Eu não desisti. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o meu filho está aqui. Aleluia. Como testemunho, aceitou Jesus, está acompanhando, está vindo para os pés do Senhor. Então, amados, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, da sua esposa, não desista, persevere. Porque eu vi, que foi fácil, não muito, sair do Egito. O difícil é o Egito sair de dentro de você. Então, vamos perseverar, não vamos deixar que as coisas do mundo venham nos contaminar. Vamos continuar orando e perseverando, porque eles virão, porque nenhuma unha ficará no Egito. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir tudo que Ele nos prometeu. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé então, queridos. O filho da Aida é o Maurício ali, ó. Maurício, firme aí. E um ao outro, ao seu irmão, ao seu próximo ajudou e disse: esforça-te. Amém? Pai eterno, muito obrigado por esta manhã tão abençoada. Obrigado pela tua palavra que nos alinha, que nos ajuda a eliminar do nosso coração tudo aquilo que possa competir com o Senhor, com o primeiro lugar do Senhor. E verdadeiramente nós possamos viver este evangelho de poder, de mudança. Este evangelho que glorifica o teu nome e que atrai pessoas para ti. Usa-nos, Senhor, nesta geração como boca profética. Leva-nos a compartilharmos o teu amor para aquele que está conosco, vivendo conosco,
no nosso trabalho, onde nós estivermos, que nós não nos calemos, porque a hora é agora. Obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia, e obrigado, porque nós podemos em ti recomeçar, alinhando-nos à tua vontade perfeita. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Aleluia. Uma semana de glória.